o tema que a gente está tratando, quer dizer, no âmbito das questões de partido, e como vocês denominaram, chamado Partido Leninista para o século XXI, eu acho assim, camaradas, é um tema de fôlego, né? Bastante fôlego. E eu acho até que está, vamos dizer, além da minha própria capacidade individual de poder fazer uma abordagem mais aprofundada. Seguramente o tema merece organização de debates e reflexões, até com quadros, né, mais bem preparados do que eu me considero. Mas eu, desafiada, né, a contribuir com vocês, eu também me preparei um pouco e vou trazer aqui algumas ideias, algumas reflexões sobre o tema, para ajudar, né, a gente a pensar junto. Acho que o Galindo fez um esforço de, não sei se aí na Bahia vocês chamam pipa, de pipa mesmo, né? Não sei, aquele papagaio que solta quando está ventando, né? Que a criançada solta. O Galindo, vamos dizer, lançou uma pipa aí no ar e o meu papel aqui vai ser dar corda para essa pipa, né? Pensar um pouco mais além e depois no final eu puxo ela de volta, né? Para o nosso terreno aqui, mais do aqui e agora. Essas reflexões, as nossas reflexões sempre vão ter como referência o que eu estou chamando aqui e agora, né? Quer dizer, os dilemas do momento atual e do nosso país, do Brasil, né? Ele sempre vai estar permeado por isso, né? Difícil, o nosso lugar, né, de luta é o Brasil e é o Brasil de hoje, né? Com todos esses problemas, com o governo da extrema-direita. Então, isso tudo tem influência nessa reflexão que a gente faz. Mas para examinar tendências mais de fundo, eu acho que é mesmo necessário a gente distanciar um pouco o ponto de observação histórico, para que a gente possa avaliar o passado recente, do qual nós somos contemporâneos ou, vamos dizer assim, vizinhos, né, geracionais, quer dizer, nem tão para trás, né, na nossa história, mas também olhando, né, o século passado, pelo menos, né, e projetar um futuro com alguma razoabilidade, né? Quer dizer, então, a gente tem que se colocar num ponto em que a gente consegue absorver os últimos acontecimentos e fenômenos históricos, refletir a nossa situação atual e, com base nisso, a gente fazer uma projeção de onde queremos chegar, para onde as coisas estão caminhando, quais seriam os dilemas mais prementes, né, do nosso tempo. Nesse sentido, camaradas, eu escolhi aqui a gente fazer na primeira parte, fazer uma reflexão breve, né, tudo vai ser mais tópico assim, sobre o século XX, né? Sobretudo a partir da Revolução Russa e a fundação dos partidos comunistas. Então, nós teríamos aí um horizonte de 80 anos, né, deste período do século passado, e nós estamos já rodando aqui uns 20 anos. Então, nós podemos dizer que é justamente essa marca dos centenários, né? O centenário da Revolução Russa, o centenário de fundação dos partidos, né? Está todo mundo fazendo aniversário o ano passado, esse ano, o ano que vem é o nosso, né? Então, vamos dizer, avaliar um pouco este período, que é um período em que nós vivemos uma parte dele e um período geracional muito próximo a nós, né? Agora, é claro que não existe uma comporta a separar um século do outro, né? Isso é uma construção e a história, é claro, ela é um contínuo, mas isso pode nos ajudar aqui é um recurso temporal interessante, porque a gente pode examinar o que foi aquilo que se consolidou, o que ocorreu de essencial num determinado período, que a gente tem que reter, né? E que é muito importante para a gente nos conduzir agora e nos conduzir futuramente, né? Dizem que o passado não é o que se passou, mas é o que ficou do que se passou, né? Eu acho que tem bastante sentido, quer dizer, ao olhar para trás, o que ficou, né, desse século anterior, o século XX? Eu destacaria alguns elementos, aqui sem pretensão nenhuma de esgotar nada, porque seria absolutamente despropositado, né? Mas que elementos assim aparecem
que eu acho importante a gente reter para a reflexão depois que a gente vai fazer sobre os desafios do partido. Primeiro, camaradas, que a revolução é uma ruptura, que a classe dominante em nenhum lugar do mundo vai entregar o poder para os explorados, para o proletariado. Que a mudança do sistema não virá de um acúmulo sucessivo de avanços na ordem capitalista e burguesa. Ainda que esses avanços, essas mudanças, essas transformações progressivas sejam parte importante do processo, né? Então, isso é uma coisa que, vamos dizer, foi discutida, foi tratada, foi tensionada, né, ao longo do século passado, e a gente retém no nosso arcabouço, né, de pensamento essa questão. Segundo, o desenvolvimento do capitalismo via neoliberalismo e democracia liberal, longe de ter significado o que alguém, em algum momento, chamou de o fim da história. Chegamos aqui, o capitalismo resolveu os problemas, né? Não foi nada de fim da história, né? Pelo contrário, quer dizer, o neoliberalismo, na sua fase ultraliberal, né? E mesmo a crise da democracia liberal, está levando em muitas partes do mundo a abrir caminho para a extrema-direita e para o neofascismo, né? Então, os exemplos são muitos e nós temos um aqui no nosso próprio país. A outra questão, camaradas, é de que o imperialismo continua estruturado em torno da superpotência norte-americana, dos Estados Unidos, que ainda pode muito, mas não pode tudo, e que dá sinais de um declínio relativo, como a gente vem examinou no nosso documento, e talvez esse episódio agora, né, momentoso aí da derrota, né, dos americanos no Afeganistão, seja mais um elemento a demonstrar, né, esse nosso pensamento de apontar um declínio relativo da superpotência imperialista. Também, camaradas, considerar que o século passado demonstrou que o capitalismo continua a excluir centenas de milhões de pessoas do acesso a uma vida modesta e ao trabalho. É interessante, eu acho interessante a formulação que os chineses fazem. Eles falam, olha, o nosso objetivo, depois de tanto tempo, né, da Revolução, e já com um governo que passou por muitas mudanças, né, uma sociedade existe. O nosso objetivo é alcançar para os chineses uma vida modesta, uma vida dignamente, mas uma vida modesta, para mais de 1 bilhão, né, de chineses. Pois o capitalismo, ele exclui essa hipótese, né, de que centenas de milhões de pessoas tenham direito ao trabalho e a uma vida mesmo que modesta, né? Nós estamos falando desse patamar. O capitalismo desconstrói nações inteiras, detona o meio ambiente, concentra exponencialmente a riqueza, degrada o ser humano. Os fenômenos que a gente vê de tráfico de tudo quanto é jeito, violência, abusos, intolerância, desumanização, né? Então, isso é o capitalismo do nosso tempo, do século passado e do nosso tempo. Portanto, companheiros, é uma situação dura, difícil, e eu diria que atualmente eu trabalho, eu sou autônomo. Nós viramos o século XX numa situação de defensiva estratégica, apesar da resistência permanente, né, que ocorre no mundo inteiro. O século XX, entretanto, também nos legou a possibilidade histórica, real e concreta, de percorrer caminhos contra-hegemônicos, né, contra essa hegemonia do sistema capitalista. Isso ficou o grande fato do século passado foi a construção do campo socialista e da União Soviética, na verdade, mas também foi o século em que nós vimos agigantar a experiência da China socialista, com um caminho original e surpreendente. Portanto, o século passado manteve acesa a luta pelo socialismo, né? A pauta do socialismo, a agenda do socialismo, a perspectiva do socialismo e a realidade do socialismo. Vimos também, camaradas, no século passado, a insurgência das mulheres, com um papel crescente e extraordinário na sociedade, e o crescente repúdio ao racismo. Isso também é um legado da maior importância. Por isso,
Após 100 anos da existência, também os partidos comunistas continuam vivos e com influência na sociedade. Aqueles partidos comunistas que souberam se conectar à situação concreta da sua realidade, portanto, rejeitar uma visão dogmática e modelar, que bastava seguir preceitos, né, princípios e seguir modelos, não é verdade? Então, quem soube se conectar à sua realidade concreta, à sua trajetória nacional, né? Aqueles que souberam extrair lição crítica das primeiras experiências do socialismo, renovando um pensamento teórico e uma prática política, e aqueles partidos que conseguiram manter o seu caráter leninista, de coesão, centralização, democracia interna e unidade. Portanto, camaradas, eu acho que o partido que se falou, o partido do século XXI, o partido da luta contra a exploração capitalista, é um partido leninista, que domina esse legado anterior, que tem o marxismo como doutrina sociológica, como doutrina filosófica, política, e considera o marxismo um guia para a transformação, para a criação dos caminhos próprios e de acordo com o tempo presente, né? Acho também, camaradas, que é importante que a gente veja, agora, olhando, né, para hoje e para frente, que surgiram também novos fenômenos, que esses sim estão em desenvolvimento, e que ainda a gente não domina a sua complexidade, os seus efeitos, os seus desdobramentos, e inclusive as possibilidades que eles nos trazem. São mudanças que se projetam para o atual século, certo? Nós não temos como saber ao certo o seu ritmo de desenvolvimento, né? Como será a trajetória futura, mas certamente são questões que já existem hoje e que vão se desenvolver ao longo das próximas décadas. Queria destacar algumas delas, que também são já abordadas por nós em muitas outras situações. A primeira delas é a revolução tecnológica, as mudanças no mundo da produção e no mundo do trabalho, o novo perfil dos trabalhadores, a nova condição objetiva e subjetiva do proletariado. Por que essa é uma questão importante? Ela está em mudança, em transformação, porque isto nos exige a gente compreender como representar e como organizar essa classe dos explorados neste momento de mudanças muito importantes no mundo da produção e do trabalho. A segunda questão, camaradas, é a revolução digital e comunicacional, o domínio das big techs. Estes novos recursos que estão disponíveis, eles mais nos ajudam ou eles mais nos ameaçam? Eles favorecem a formação da ideia de uma aldeia global, de uma integração, né, de nações, de povos maior, ou elas se voltarão como ameaça a projetos nacionais e projetos de soberania, né? Então, nós não temos uma resposta clara para isso, né? Nós estamos justamente tentando enfrentar e decifrar esse fenômeno tão forte, né? e tão atual. A outra questão, camaradas, as mudanças climáticas, o desafio da vida no planeta de forma sustentável, qual centralidade terá nesse novo século, nesse século nosso, né? Como ele vai, porque hoje existe um debate, né? A cada ano ele se adensa mais, ele preocupa mais, ele avança mais, mas imaginem isso prospectivamente, quer dizer, nas próximas décadas, né? Como que nós vamos estar vivenciando e enfrentando essa questão ambiental? E a pergunta, quais são os maiores interessados nessa questão e no enfrentamento das questões ambientais, das mudanças climáticas? Que é um debate, pelo menos no nosso círculo aí, não está, no nosso círculo partidário, não está tão bem feito, né? Outra questão do nosso século, o desenvolvimento do socialismo na China. Até onde vai chegar? Como os revolucionários, os socialistas e o movimento comunista no mundo vão se relacionar com essa experiência
que está em curso na China. Eu acho, camaradas, que nós não temos como saber se o século XXI será um século mais de sombras ou mais de luzes. Que períodos a gente vai enfrentar daqui para frente nessa tensão, né? Mas, certamente, o Partido Leninista do século XXI precisa ter consciência destes imensos desafios teóricos e sociais a que eu me referi. Precisa encarar esses desafios implacavelmente. Precisa buscar ser a representação e a liderança real, de força material, da classe trabalhadora, de perfil tradicional e nas suas novas formas. Certo? Quer dizer, então, uma coisa é certa, você não sabe, a gente não tem como adivinhar o que vai ser, mas o desafio do partido é dessa ordem, é desse tamanho. Portanto, ser vanguarda, como nós nos assumimos, o PCdoB como um partido de vanguarda, o Partido Comunista como um partido de vanguarda, é estar na fronteira dos fenômenos do tempo. Se nós não conseguirmos, né, cavalgar sobre os fenômenos do tempo, né, a gente tem muita dificuldade de corresponder à nossa missão histórica. Portanto, eu vejo, como que eu veria? Eu vejo o partido como um partido dos proletários, como um partido de intelectuais, de artistas, das mulheres, dos negros e das negras, um partido que acolhe e dá significado transformador às diversas diversidades, vamos dizer assim, né? No bojo do seu projeto geral. Eu vejo um partido do século XXI como um partido do socialismo renovado, anticapitalista, anti-imperialista e patriótico, internacionalista, defensor das causas ambientais, feminista e antirracista, né? Eu acho que nós temos que ser isto tudo junto e integrado num projeto nacional de mudanças, de transformações profundas no nosso país. Também vejo como um partido, camaradas, de massas e de quadros, construindo um grande destacamento de vanguarda da luta popular. Um partido democrático, centralizado e coeso. O PCdoB, o nosso partido, e o 15º Congresso, eu acho que eles estão sintonizados e em diálogo com essas questões. Se vocês forem, né, os debates que já foram feitos, que vocês já fizeram, esse aqui é o último, né, com o Renato, com o Walter, não lembro quem foi a outra pessoa que participou, mas esses debates que já foram feitos, mais o nosso programa socialista, né, mais os seminários que nós temos feito, os documentos sucessivos do nosso Congresso, né, mostram que o PCdoB está ligado, está atento para essas questões fundamentais. Mas, companheiros e companheiras, eu acho que o nosso partido ele está com uma dificuldade de fazer a subida da montanha. Né? Quer dizer, está faltando ainda algumas coisas a mais. Ou seja, falta oxigênio, está faltando preparo físico, está faltando um trabalho meticuloso e concentrado por parte do partido, né? Falta, vamos dizer assim, ainda na ideia de que a gente precisa subir a montanha, falta uma equipe bem preparada que se assente na confiança mútua e com um comando bem definido. Ou seja, será preciso trabalhar duro. Isso é um termo que o Walter usou Walter Sorrentino, num dos artigos que ele escreveu, não sei se foi para a Tribuna de Debate ou outro, em que ele diz, nós vamos ter que trabalhar duro, né? Porque os desafios são imensos e porque a gente sente que nós estamos tentando chegar, mas que nós temos ainda que fazer um esforço muito, muito maior, né? E eu apontaria algumas questões, voltando para o nosso aqui agora e fazendo a conexão com o que disse o Galindo, das nossas limitações e insuficiências. A nossa ligação com o povo, camaradas, eu diria que ela é tênue e restrita, quer dizer, ela restrita determinadas parcelas do povo, né? E eu estou falando aqui pela média do partido no país, né? Claro que tem muitos lugares, muitos municípios, muitos estados, acho que a Bahia seguramente é o principal deles, né? Onde esse enlace é um enlace muito mais sólido e até mais abrangente, mas no geral
né, o enlace, a ligação nossa com o povo é uma ligação tênue e mais restrita a determinadas parcelas. A nossa interpretação da nova realidade, da nova sociologia do povo brasileiro, ainda é insuficiente e pouco aprofundada. Será que nós compreendemos bem os novos fenômenos que atingem a classe trabalhadora, o povo, né, das periferias da cidade? Será que a gente tem domínio disso, que nós estamos inseridos o suficiente para conhecer e interagir com essa realidade? A nossa atuação, camaradas, ainda é uma atuação rotineira e talvez mais referida, mais ligada a uma realidade anterior do que se adequando ao novo período. Ou seja, nós vivemos aí nos últimos 30 anos, né, sob os auspícios aí do fim da ditadura militar, a redemocratização, a nova Constituição, os governos democráticos, depois governos progressistas, um tipo, né, de atividade e de atuação. Mas isso mudou dramaticamente, né? Desde 2013, 2014, que as mudanças são mudanças muito dramáticas. E a nossa atuação continua uma atuação como que relacionada a esse tempo anterior, né? E não buscando enfrentar as mudanças que ocorreram. Talvez até porque esta prática anterior não foi submetida a uma análise crítica mais rigorosa. Onde a gente acertou, onde a gente se equivocou, onde nós deixamos a desejar, não é verdade? Porque nós temos que dar uma resposta para o fato de que nós ficamos durante muito tempo à frente de governos progressistas e, ao final, a resistência que nós esperávamos, né, mais forte do povo, ela não veio na medida necessária. Então, alguma coisa ficou aquém, né? Nesse período todo, que a gente não aproveitou adequadamente e não fez os movimentos adequadamente. Falo isso do partido, mas isso poderia ser extensivo ao conjunto da esquerda, das forças progressistas, mas nós estamos tratando aqui do nosso partido, né? Em particular, a situação rotineira nossa, nas formas e os meios pelos quais o partido vai se ligando ao povo e vai se organizando na base. Nós temos um problema de como nós vamos atuar e fortalecer o que eu pensei assim, o chão do partido. Tem uma época que a gente falava muito isso, né? O chão da fábrica, o chão para mostrar o trabalho que era preciso fazer na base, né, dos trabalhadores. Mas vamos pensar o partido como tal. O chão do partido, um chão extenso, né? Um chão onde as pessoas pisam, onde o povo pisa, né? Nas comunidades, nas empresas, nas escolas, nas universidades. Este chão, né, ele precisa estar mais pisado, né, pelo conjunto do partido. Também acho que a gente vive uma certa perplexidade com a velocidade dos fatos e não encontramos ainda a correspondência adequada ao ritmo das respostas. Porque isso é um problema do nosso tempo, né? Não adianta a gente bradar contra isso, né? Eu gostaria também que as coisas acontecessem mais vagarosamente, a gente pudesse organizar melhor, né, as nossas reações e as nossas respostas, mas não é assim, né? Então, existe uma dinâmica hoje que ainda nós ficamos perplexos em muitos momentos, né? É para acelerar, é para parar, é para refletir, é para como fazer as duas coisas juntas, né? Acho que o nosso engajamento eleitoral é um engajamento eleitoral sofrido e reativo, né? Quer dizer, o partido sofre, na maior parte dos lugares, por ter que enfrentar o desafio das campanhas eleitorais, né? E, nesse sentido, é um pouco reativo, quer dizer, é imperioso, é necessário, é indispensável enfrentar a batalha eleitoral, então nós vamos. Mas ainda não é uma compreensão, uma percepção da naturalidade da componente eleitoral nas condições do Brasil e do mundo. Então, a gente, seja também pela nossa trajetória anterior, mas ainda agora, né? Essa coisa ainda roda um pouco quadrado. E isso reflete também, além dos outros fenômenos, reflete também no nosso desempenho eleitoral, que tem sido declinante, como o Galindo apontou. Acho que o nosso esforço teórico e de formação é ainda acanhado. Para o tamanho daqueles desafios apontados, não basta só o que nós estamos formulando, o quanto nós estamos estudando e o quanto nós estamos nos formando. Nós somos um partido, e eu me recordo sempre do Renato falar sobre isso e outros companheiros, que tradicionalmente o Partido Comunista do Brasil, né, estuda pouco, né?
se dedica pouco à teoria, né? Então, isso é um problema, né, camaradas? Porque a gente não vai ter resposta simples para problemas complexos daquele tamanho, né? Então, nós temos que nos embeber de tudo aquilo que é produzido na sociedade brasileira e dentro da intelectualidade, né, da academia e tudo, mas nós temos que fazer um esforço próprio, né, de interagir com essa formulação. Então, não é que está tudo nas costas do partido, evidentemente, mas é preciso que a gente se dedique, né, a esse desenvolvimento, né, do marxismo contemporâneo, né, para responder aos problemas atuais. O nosso trabalho com a juventude, camaradas, eu acho realmente insuficiente, apesar de que a gente proclama o contrário, né? A gente proclama que o nosso trabalho com a juventude é bom, e de fato é bom. Mas a pergunta é o seguinte, será que ele é suficiente? Né? Será que nós não precisaríamos, e o nosso documento do Congresso aponta isso, tratar a juventude, né, engajar a juventude no processo, né, de transformação, no processo político, na dinâmica, né, partidária, com muito mais força e energia do que nós fazemos, para um partido que tem que enfrentar um novo século com esse tamanho de problemas, né, que a gente tem, para ficar num problema que é o problema da comunicação, né, das redes sociais. É óbvio, ululante, que para a juventude isso é uma tarefa muito mais acessível e muito mais fácil de encarar, né? Todos os estados onde a gente colocou companheiros ou companheiras da juventude à frente das secretarias de comunicação, dos trabalhos de comunicação, do trabalho com rede social, a gente avançou muito mais, né? O pessoal é ágil, o pessoal é criativo, eles já vão elaborando e vão fazendo. Então, eu acho que esse potencial da juventude, né, deveria ser um tesouro para o Partido Comunista muito maior do que ele já é. Por isso que eu disse que é um trabalho insuficiente, né? Porque a gente, claro, dedica uma parte importante da nossa energia para isso. Enfim, camaradas, eu acredito que essas questões todas, enxergar essas limitações, trabalhar de forma consistente na sua superação, com linhas estratégicas de desenvolvimento do nosso trabalho, eu acho que é uma necessidade, né? E acho que é uma possibilidade. É possível o partido enfrentar isso, né? Ele não é uma coisa espontânea, não é uma coisa automática, mas é possível. Porque o partido se assenta em bases importantes, em bases sólidas, a nossa construção política, a nossa elaboração política, a nossa elaboração tática é uma elaboração vitoriosa, né? Não precisamos ir longe, é só ver como nós temos levantado o problema da oposição, do isolamento ao Bolsonaro, a constituição da Frente Ampla, né? E esse episódio agora em que nós enfrentamos uma mega montanha, né? Para poder ampliar as condições da disputa democrática eleitoral, lutando pela federação, a volta da coligação, tudo isso que a gente fez. Então, nós assentamos, né? Nós nos assentamos em pontos muito fortes. A nossa tática, a nossa linha política é um ponto forte. É um ponto forte nosso sermos um partido com muitos quadros, preparados, comprometidos, com história de vida, né, com entendimento do que significa ser membro do Partido Comunista. Então, nós temos um arcabouço, uma estrutura de direção nacional nos estados e nas capitais e maiores municípios, também com quadros importantes, né? Então, eu acredito que todos esses são pontos de apoio muito importantes para que a gente enfrente esses desafios. Apenas é preciso que a gente leve em conta de que até hoje, até agora, a nossa constatação, né, nos nossos congressos e nas nossas conferências é que nós não conseguimos ainda superar deficiências e limitações importantes. Então, vamos dizer, o nosso 15º Congresso, ele não vai resolver tudo, ele não vai dar todas essas respostas de imediato, mas ele tem que ser um ponto de viragem, no sentido de que, sim, são esses os nossos problemas e os nossos desafios, e nós temos que modificá-los, custe o que custar, de energia política, de dedicação, de concentração, de trabalho duro, né? Quer dizer, nós temos que encarar desta forma os novos desafios.
porque senão pode haver um distanciamento entre a magnitude dos desafios, da missão histórica que o partido precisa cumprir, daquilo que é a sua realidade perante o povo brasileiro. Né? Então, eu acho que este é um desafio do 15º Congresso, para além de responder à questão imediata, que é a superação da cláusula, e o Galindo está coberto de razão disso, que ali está o centro, né, dessa nossa discussão, mas eu acredito que a gente tem que abrir de forma muito decidida esse capítulo de qual é o partido que nós precisamos para esse século que nós estamos iniciando. Então é isso, camaradas. Espero ter ajudado um pouco aí para a gente refletir conjuntamente sobre tudo isso, tá bem? Obrigada por enquanto.